Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus. Parabéns aos irmãos que têm se empenhado. Abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, do verso 16. E aí nós entraremos depois no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então vamos... Nosso texto começa no capítulo 4, verso 1, mas a gente vai dar um passo atrás para poder entender aqui o contexto. Mateus capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus diz assim: Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não temas, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos pela sua palavra que está sendo lida, estudada nesse momento aqui, que o seu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, tanto para a transmissão como para a recepção da sua mensagem. Possamos todos nós sermos edificados e que o seu nome seja glorificado. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então vimos na aula passada que João foi o escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. João era a voz de Deus depois de 400 anos de silêncio. João aparece no deserto pregando o reino de Deus e anunciando o batismo de arrependimento. Ficou também claro em nosso estudo que o batismo não era para a salvação e não era para a purificação, mas o batismo era um anúncio público de arrependimento, de forma que os fariseus, os religiosos, chegaram até João para serem batizados, e João disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura e depois produzir frutos dignos de arrependimento? Então, o batismo não é para perdoar os seus pecados. Primeiro você é perdoado. Então, esses homens precisavam se arrepender, produzir frutos e depois sim eles seriam batizados como um símbolo de confissão pública. Há muita confusão no meio religioso, onde as pessoas, sem entenderem a mensagem, sem realmente terem sido convertidas, elas são conduzidas ao batismo e muitas delas permanecem na religião sem nunca terem sido salvas
por causa da negligência de muitos líderes. Eu conheci um irmão que ele foi batizado e depois, quando ele começou a ir em nossa igreja, ele se converteu lá e aí ele passou pelo estudo do batismo e aí ele entendeu que ele tinha sido batizado sem ser salvo. Isso é um risco porque muitas pessoas vão confiar no batismo para ser salvos. E talvez elas não tenham a oportunidade de terem a compreensão correta. Então veja, que fique claro, o batismo não salva, mas ele é para os salvos. Se você é um salvo, comece a considerar o batismo. Porque assim como Jesus cumpriu a justiça, ele também quer que você obedeça a Deus em tudo. Vimos que Jesus foi até João para submeter ao batismo, porém João se opôs. João disse: eu que careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus disse que era necessário. João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro sacrificial deveria ser perfeito. Talvez isso que João não entendeu. Se o batismo é para publicar que você se arrependeu dos seus pecados, por que Jesus então seria batizado? Jesus não tem pecado. Então isso foi uma confusão na mente dele. Mas Jesus explicou. Ele falou que era necessário cumprir toda a justiça de Deus. Se você tem que obedecer a Deus, Jesus obedeceu. Se você tem que ser batizado, Jesus foi batizado. Veja, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus precisava, na sua missão, obedecer a Deus em tudo. Se o povo de Deus deve obedecer, então ele também deve obedecer. Com isso, ele se torna o Cordeiro de Deus habilitado para o sacrifício. Se Jesus tivesse pecado, o sacrifício seria imperfeito. Por isso, Jesus também cumpriu toda a justiça. Jesus obedeceu passivamente, obedeceu ativamente, aceitou a morte de cruz e também praticou a lei de Deus. Jesus, então, na cruz recebe o pecado de todos nós e transfere para nós a sua justiça. É uma transação. Você não tem justiça própria. Se você errou em um ponto da lei, você é culpado de todos. Se você não tem justiça própria, você não pode ser considerado inocente. Então, Deus usa da obra da redenção para salvar você. Você confia em Cristo. Cristo recebe seus pecados sobre ele na cruz e Cristo dá justiça para você. Quando os salvos estiverem no reino de Deus, o que ele vai apresentar é a sua credencial. Se já foi um evento, você recebe a credencial. Se você não tem, você não entra. Ou se você não tem uma especial, você não pode entrar em uma determinada área. Todo crente tem a sua credencial, que é o sacrifício de Cristo. Deus vai olhar para isso. Deus não vai olhar para as suas obras. Porque as suas obras, ele diz, são trapos sujos da imundícia. Então veja, entrando agora no nosso texto, depois do batismo, por isso nós recuamos um pouco, o Espírito Santo desce como forma de pomba sobre Cristo e uma voz do céu ressoa. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A Trindade, Cristo encarnado, o Espírito Santo sobre ele
em forma de pomba e a voz de Deus ressoando, a Trindade. Após isso, este evento, o verso 1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, ao deserto para ser tentado. Quem conduziu Jesus ao deserto? Não foi o diabo, foi o Espírito de Deus. E aí você pode começar a se perguntar, mas por quê? Essa é a primeira pergunta que fazemos. Qual o sentido nisso? Qual o propósito nisso? O Espírito de Deus conduz Cristo ao deserto para quê? Para ser tentado. Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que você seja tentado. Quem tenta é o diabo. Veja, sobre o ministério terreno de Cristo, as Escrituras do Novo Testamento chamam Jesus de o último Adão ou o novo Adão. As Escrituras mostram a relação entre o primeiro e o último Adão. Por isso, aqui diante do nosso texto, o tema de hoje é a tentação, que pode ser vista no capítulo... Aqui está errado, desculpe, irmãos, depois eu vou corrigir. É Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, ou ao verso 11. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Essa apresentação está errada. O primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Veja o que é dito em Romanos, capítulo 5, verso 12 a verso 19. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por qual homem? Por Adão. E a consequência do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos nós, a todos os homens. Por isso todos pecaram. Você vai morrer? Sim. Por quê? Porque você é pecador. Porque você herdou de Adão a natureza caída. O verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não é colocado na conta de alguém, não havendo lei. Se não há lei, como você pode saber que você está infringindo a lei? Então, precisa de uma lei. A lei não foi feita para salvar você, mas foi feita para mostrar que você é pecador. Por que não foi feita para salvar você? Porque ela te condena. Ela aponta a sua falha. Se você for capaz de cumprir toda a lei, então você seria justo. Mas você não pode. Então a lei, o pecado é imputado porque a lei existe. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Não é porque não tinha lei que não tinha pecado. Mas a lei veio para reforçar e mostrar que somos pecadores. Então, a morte, ela reinou de Adão até Moisés, mesmo não havendo lei, porque a lei veio por meio de Moisés. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de quem? A humanidade morre. Pela ofensa do primeiro Adão. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Se pelo pecado de um toda a raça humana se tornou culpada, por que não pela justiça de um
os homens serem salvos. Verso 16: e não foi assim o dom como a ofensa. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito, qual é o dom gratuito de Deus? É a salvação. Então, se a morte, a condenação veio pelo primeiro Adão, pelo segundo Adão, que é Jesus, o que veio? O dom gratuito, a salvação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos, e não todos, serão feitos justos. Por que não de todos? Porque você precisa crer em Cristo. Então, vemos aqui nesse texto que acabamos de ler que o primeiro Adão fracassou. Ele fracassou diante da tentação de Satanás. Mas, por outro lado, vemos a obediência de Deus bem-sucedida. Enquanto o primeiro Adão fracassou diante da tentação, o segundo Adão, Jesus, venceu. Ele suportou, Jesus, o mesmo tipo de tentação. Comparando as duas tentações, vemos pontos semelhantes e pontos diferentes. Vamos nos deter aqui primeiro nas diferenças. Primeira diferença, se nós compararmos a tentação de Adão, do primeiro Adão, e a tentação do segundo Adão, que é Jesus, quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Vamos começar pela diferença. Primeira diferença, o lugar. Enquanto o primeiro Adão estava no paraíso, no jardim do Éden, é assim que nós chamamos o jardim do Éden, o paraíso. Enquanto um estava lá, o outro estava no deserto da Judéia. E o deserto era um lugar inóspito. O que isso quer dizer? É um lugar que a vida não existe ou existe na sua limitação. Comparando essas duas tentações, vemos esse ponto de diferença. Nem os animais viviam no deserto. Só viviam as serpentes e os escorpiões. Até os animais se recusavam a viver lá. Enquanto o primeiro Adão estava no paraíso, o segundo Adão estava no deserto. Segundo ponto de diferença, a companhia. Adão estava na companhia de sua esposa, Eva. Eva havia sido criada a partir da costela do seu marido Adão. E Jesus encontrava-se sozinho. O primeiro Adão estava na companhia da sua esposa, enquanto o segundo Adão estava sozinho. Em Gênesis diz: Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou isso e viu que era bom. Tudo que Deus criava, Deus dizia: isso é bom. Só que uma coisa ele disse que não era boa. Se você ler Gênesis, você vai ver uma coisa lá que não era boa. Isso seria uma boa pergunta, né? Para a lição de casa. Mas eu irei falar aqui.
quando Deus viu Adão sozinho, ele disse o quê? Não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora que seja idônea. Então, perceba, tudo que Deus criou era bom, mas uma coisa ele viu que não era boa. O que ele viu que não era boa? A solidão não é boa. Então perceba que quando um criminoso ele é indisciplinado em algumas prisões, ou quando um soldado de guerra é preso, eles são levados ao confinamento, onde ele está ali sem qualquer interação humana. Era assim que esses homens eram disciplinados, colocados na solitária. Ou se você quisesse torturar alguém, você deixava ele preso, sozinho. Então a solidão não é boa. Por isso nós temos, o povo de Deus, onde você pode ter a sua companhia. Porque há pessoas que podem ser sozinhas na vida. Então Deus sempre quer que o homem viva em coletivo. Seguimos aqui no terceiro ponto. A comida. O primeiro Adão estava em um restaurante gourmet. Em um restaurante com estrelas Michelin. O maior prêmio da gastronomia. Deus criou Adão, criou o jardim, colocou Adão no jardim e disse: você pode se servir de todos os frutos que você quiser, com exceção de um, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estava livre para escolher. A sua fome poderia ser satisfeita quando ele quisesse. Deu fome, vai, pega um fruto e come. A sua fome poderia ser satisfeita a qualquer momento. O segundo Adão estava... Então, o segundo Adão estava com fome, o texto diz, 40 dias e 40 noites em jejum, e depois teve fome. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele é o Verbo encarnado. Então ele sentia dor, ele sentia fome, sentia frio, sentia sede. O segundo Adão estava com fome, estava no deserto sem recursos. E em um jejum de 40 dias, passando pela privação. O quarto e último ponto da diferença é o pecado. O primeiro Adão estava em um ambiente de perfeição. Ainda não havia o pecado no mundo. Ali estava Adão, no mundo perfeito. Não havia morte, não havia dor, não havia doença, não havia depressão. Também não havia solidão, porque Deus criou a sua companheira. Não havia o pecado no mundo. O segundo Adão estava em um ambiente em que o pecado imperava. Fazia parte da vida humana. Jesus teve que ir contrário ao curso do mundo. Enquanto todos pecavam, Jesus tinha que permanecer em obediência. Adão, enquanto ninguém pecava, ele foi e pecou. Então perceba a diferença. Jesus em um mundo pecador, lutando dia a dia para não ir com os demais, mas permanecer firme em obediência ao Pai.
Vimos as diferenças, veremos as semelhanças. O tentador era o mesmo. Essa é a semelhança. O tentador era o mesmo. E o ataque, ou o tipo do ataque, era o mesmo. Satanás era o tentador, tanto do primeiro Adão como do segundo. No primeiro, ele agiu através da serpente, onde é dito que a serpente, o animal mais astuto que havia, ele tenta a Eva. Quanto ao tipo de tentação, era a mesma. E qual era o tipo? O tipo era a distorção da palavra de Deus. Mas não era a distorção grotesca. Mas era a distorção cheia de malícia e de sutileza. Então, talvez como exemplo, aqui para os irmãos, geralmente, eu digo geralmente, porque você não precisa ser igual. Geralmente o adolescente, ele chega pro pai e fala assim: pai, eu quero ir no cinema. Aí o pai diz: sim, pode ir no cinema. Aí ele vai. Aí depois o adolescente diz: pai, hoje eu quero ir numa festa. Aí o pai diz: sim, pode ir na festa. Aí no outro dia ele diz: eu quero jogar videogame. Aí o pai diz: sim, pode jogar videogame. Pai, agora eu quero ir comer alguma coisa fora ali. Aí o pai dá o dinheiro e diz: sim, filho, pode ir. Aí fica a semana inteira, cada dia ele pede uma coisa e o pai diz sim. Aí quando chega na outra semana: pai, eu quero ir numa festa. Aí o pai diz: não, agora você precisa colocar sua lição em ordem, né? Já ficou uma semana aí fazendo várias coisas e hoje, agora você tem que estudar, né? Que saco, pai. Você nunca me deixa fazer nada. Já ouviram? Talvez você já disse também. O senhor nunca me deixa fazer nada. Vários sims em um não. Perceberam a sutileza da distorção? Isso não é verdade. Deus colocou o homem do jardim e ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse a Adão: coma de todas, menos de uma. A serpente disse então à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Está percebendo a sutileza? A mulher disse, porque quem havia recebido a instrução foi Adão. Recebeu a instrução de Deus. E Adão, vamos ver se Adão passou a lição para sua esposa. A mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A resposta de Eva para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Ela está certa. Ela entendeu a mensagem. O diabo quis distorcer. Ela falou: não foi isso que Deus disse. Coma de todas, exceto da que está lá no meio. E olha o que ela diz: não comereis dele. E ela vai além. E nem toque nela. Deus não falou não toque. Deus falou não coma. Mas ela fala aqui: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais.
A serpente responde: certamente não morrereis. Deus disse: certamente morrereis. A serpente diz: certamente não morrereis. Se você não se converter, você vai ser condenado. O diabo diz: Deus é bom, Deus não vai te mandar para o inferno. Percebe a sutileza? Deus diz: ninguém será salvo pela justiça própria. O diabo diz: você é tão bonzinho. Deus diz que você deve fazer parte de uma igreja. O diabo diz: você pode servir a Deus sozinho, de casa. Tem internet agora. Você pode servir a Deus debaixo de um pé de árvore. Pode. Mas a Bíblia diz, e o Senhor ensina a importância de fazer parte do corpo físico, visível e local, que é a igreja. Logo após o batismo de Jesus, vimos que o Espírito desce do céu em forma de pomba sobre Jesus, e a voz do céu diz: Filho meu, filho amado, em quem me comprazo, em quem sinto prazer. O verso 3 do capítulo 4 de Mateus diz: e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Esse é o sutil ataque do diabo. Satanás, ele desafia a afirmação feita pelo próprio Deus. Deus disse: eis aí o meu filho amado, que eu tenho prazer. O diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás está dizendo, em outras palavras: será que você é filho mesmo? Se você fosse filho, por que você passa fome? Se você é o filho de Deus, por que você passa fome? Peça que essas pedras se transformem em pães. Deus diz: você é o meu filho amado. Satanás diz: será que você é filho? Percebe qual é a questão aqui? Qual é o método? É a palavra de Deus sendo desafiada. O alvo é a palavra de Deus. Verso 5, ou melhor, o verso 4, Jesus, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, ele distorce a palavra. E Jesus, ele se defende com a própria palavra. O diabo disse: não coma das árvores. E aí Eva, ela usa a própria palavra. Não, Deus disse foi isso. Não coma de todas. Coma de todas, exceto de uma. Aqui ele diz: transforme as pedras em pães. Se você é filho, por que você passa fome? E Jesus responde que se for para obedecer ao Pai, então ele passará fome. É isso que Jesus está dizendo. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa, transportou Jesus para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem ao teu respeito e
tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Percebe novamente qual é a questão? A questão é a palavra de Deus. Ela é o alvo do ataque. Se você é o filho, de novo. Se você é o filho, se tu és o filho de Deus, por que você não confia então na palavra do seu pai? Se jogue daqui e confie na palavra de Deus. Você não é o filho? Satanás, o pai da mentira, aquele que mente desde o princípio, o enganador, a serpente. Ele usa o texto da Escritura e distorce o seu significado. Irmãos, o diabo ele pode ensinar através de pregadores no púlpito da igreja. Pode ter no púlpito da igreja um filho do diabo ensinando o povo de Deus. Ele abre a Bíblia, ele lê um versículo e ele distorce a palavra de Deus. Mas Jesus aqui entende bem o significado da palavra do seu pai. Deus não é o seu servo. É isso que Jesus entende. Deus não é servo dele. Ele é um servo de Deus. E, portanto, o seu papel não é tentar o pai. Ele poderia ser tentado, mas ele não poderia tentar o pai. O que é tentar o pai? Desafiar a Deus. Ele se joga, desafia Deus a fazer a sua vontade. Desafia Deus a lidar com a sua imprudência. Já viu o crente que ele é imprudente e depois ele põe para Deus resolver? Você está tentando a Deus dessa maneira. Você deve ser prudente. Você deve entender bem a palavra de Deus. Jesus usa a palavra de Deus novamente para combater a distorção da palavra. Estão percebendo? Então, se os irmãos não estiverem firmes na palavra, como é que os irmãos poderão identificar alguém aqui nesse púlpito que está pregando heresias? Se vocês não conhecem as Escrituras. Então vocês devem conhecer. Vocês devem abrir a Bíblia. Vocês devem verificar o que está sendo dito. E Jesus, então, diz no verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora o alvo é a adoração a Deus. Distorceu a palavra e agora direciona a adoração que pertence a Deus para outra coisa. Há pessoas que fazem do culto a adoração a si mesmo. Então nós estamos nos dirigimos até a igreja para prestar culto a Deus. Não é para você ser agradado. A pessoa vai para a igreja, aí ela fala assim, pô, não gostei, não achei legal, não curti.
Quem tem que curtir é Deus. Quem tem que gostar do seu louvor, da sua adoração é Deus, porque o culto é para Deus, não é para você. O culto não é pro pregador se aparecer, receber aplauso. Nossa, que homem de Deus. Não é pro louvor se aparecer. É para cultuar a Deus e Deus se agradar do culto. E aí o diabo quer deturpar o culto. Quando a igreja tira a Bíblia e não dá sua devida atenção à Bíblia, ela vai dar atenção ao quê? Então a gente acaba mudando o foco da nossa adoração. E o verso 9: E disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás diz: Todos os reinos do mundo e a sua glória serão tuas. É só uma flexão de joelhos. Ninguém vai ver. É só uma flexão de joelhos e eu te dou tudo o que você quiser. Sem dor, sem sofrimento, sem crucificação. Uma flexão de joelhos e é tudo seu. E Jesus, mais uma vez, resiste ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo, verso 10. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo, verso 11, então o diabo deixa. Mas não ache que ele deixou para sempre. Quando Judas o traiu, Satanás estava ali. Quando a multidão foi atrás dele para o apedrejar, Satanás estava ali. Quando os fariseus o criticavam, perseguiam e o levaram preso, Satanás estava ali. Quando as autoridades conduzem Jesus para a crucificação, Satanás estava ali. Quando Jesus falou que ia morrer, e a sua hora estava chegando, e os discípulos não aceitaram. Jamais acontecerá isso contigo. Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Satanás o deixa por enquanto, mas não o deixa para sempre. Por isso a luta é sempre constante. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. E o verso 11 termina: Eis que chegaram os anjos e o serviram. Vimos aqui 3 tentativas da parte do diabo. Mas Jesus, diferente do primeiro Adão, o primeiro Adão fracassou diante da tentação. O segundo Adão, Jesus, venceu. Então os anjos vieram e o serviram. Os anjos vieram, serviram Jesus na fome, também no sofrimento e na solidão. Então, o segundo Adão venceu. Assim que Deus trata os seus filhos. Assim Deus Pai não abandona os seus filhos e não abandona os seus fiéis. Após a tentação, depois os anjos vêm e servem a Cristo, que foi fiel aos ensinos do seu Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos então convidar